tarde. Sejam bem-vindas à oficina de direitos autorais com foco para produções audiovisuais. Muito obrigada pela presença de todos. Esse é um projeto aprovado por lei de incentivo, então parabéns por comparecerem e estarem aqui presentes. Eu fiz um cronograma para a gente ter um tempinho da oficina. Agora atrasou um pouquinho o começo, mas das 2h30 até as 13h30, mais ou menos, eu vou falar sobre conceitos gerais dos direitos autorais. A gente para uns 15 minutinhos, banheiro, tal, aguinha, pá. Depois volta, finaliza até as 4h, das 4 às 4h30 a gente vai fazer um cafezinho e no retorno um estudo de caso. Mas aí é mais conversa, pergunta, dúvidas, a gente volta depois e fala sobre este caso, um caso interessante para ver se todos os conceitos ficaram bem claros na cabeça de vocês. Bom, antes de começar, eu vou me apresentar. Meu nome é Stephanie, tenho 29 anos, sou formada em Direito pela Univale, também fiz algumas formações complementares em Direitos Autorais, tanto pela EBAC quanto pela Escola de Propriedade Intelectual, sou pós-graduanda em Storytelling e Escrita Criativa. Enfim, apaixonada por comunicação, escrita e tudo que envolve criatividade, por isso que eu estou aqui hoje para conversar com vocês. E vamos lá, vamos começar. Eu trouxe uma citação do Rick Rubin. O Rick Rubin, ele é o produtor musical, ele é produtor do Kanye West, ninguém mais, ninguém menos, onde ele fala que a capacidade de olhar profundamente é a raiz da criatividade. Ver além do comum e do mundano, chegar ao que, sem ela, poderia ser invisível. Não consigo ver daqui, porque eu... Então, por que eu trouxe essa citação? Porque, para mim, a única forma da gente olhar profundamente para qualquer coisa é fazendo perguntas. E a criatividade, ela está muito nesse lugar das perguntas que a gente se faz, né? Esse exercício da criatividade ele é importante porque sem ele a gente nem estaria aqui falando sobre direitos autorais, né? A gente precisa que a criatividade, que a criação exista para que a gente proteja essas criações. E para isso, agora para começar a entrar no mundinho do direito, eu vou explicar para vocês onde o direito autoral está inserido. O direito autoral ele está inserido dentro da propriedade intelectual. A propriedade intelectual é o ramo do direito que protege os direitos relacionados às criações artísticas, literárias, científicas, invenções, marcas, patentes, enfim, uma série de coisas. E o direito autoral ele está dentro desse guarda-chuva da propriedade intelectual. Dentro desse gênero tem direito autoral, propriedade industrial e a proteção sui generis. Na proteção sui generis eu nem vou entrar muito, mas o que é importante vocês entenderem de diferenciação aqui no começo dessas duas subseções da propriedade intelectual é que o direito autoral ele vai proteger os direitos do autor, os direitos conexos, programas de computador, e a propriedade industrial protege marcas e patentes. A diferença dos dois, mais geral, mais básica, é que o direito autoral ele independe de registro para existir, então se eu crio alguma coisa, ela existe no mundo, eu não preciso registrar, o registro é facultativo. Já para marcas e patentes a gente tem que registrar para que esse direito passe a existir. Sem registro ele não existe e se alguém registrar em seu lugar, você deixa de ser, você perdeu o direito daquilo. Também é importante, como diferenciação, que a propriedade industrial ela está mais ligada a um caráter utilitário, e aí como diferenciação de conceito mesmo. E quando se fala em caráter utilitário, se direciona para o sentido mais comercial, mais financeiro, né? Ter esse retorno monetário, né? No caso, não colocam as artes num caráter utilitário, que para mim é horroroso, porque a arte também tem esse lugar de utilidade, e falo mesmo desse lugar de utilidade econômica, porque a gente tem produções artísticas que geram muita movimentação financeira também, e, enfim, o mercado audiovisual é um deles, a gente tem muito dinheiro rodando por ali, e trazer esse conceito, para mim, é um pouco incômodo, justamente porque a gente está colocando
num conceito jurídico, um reflexo de como a sociedade vê as produções artísticas também, né? Então, fazer a diferenciação dessa forma, para mim, não é muito positivo, mas é a diferenciação que a gente tem hoje. Então, basicamente, direito autoral independe de registro, ele está muito ligado à criatividade, à originalidade, e a propriedade industrial ela vai estar ali direcionada mais para criações que tenham um caráter utilitário, que tenham uma utilidade pública e precisa do registro, né? E aí eu pergunto para vocês, por que a criatividade importa? Essa pergunta vocês podem me responder. Já que estamos aqui fazendo uma oficina é troca, gente. Tem que responder, vamos trocar. Por que a criatividade é importante, Mariana? Ai, difícil. Fala, menina. Fala, designer. Fala, designer. Porque é importante ser diferente, né? Uhum. Uhum. Tamara, depois eu quero ouvir você. Por que a criatividade é importante, Ash? Assim, gente, ó, criatividade, aí vamos soltar acontecer. Para dar vida às coisas, bom. Uma boa resposta, Catrine. Expressão. Então, o direito autoral ele vai proteger justamente as criações intelectuais. E aí, nesse lugar da criação intelectual, a obra, a produção cultural, tá esse desdobramento da personalidade do autor. Ele carrega os traços que só aquela pessoa que criou tem. A personalidade está muito conectada com a criatividade e, obviamente, a gente sabe que algumas pessoas têm uma personalidade mais interessante do que outras e, consequentemente, vão ser mais criativas. Mas o direito autoral ele tem justamente esse objetivo de proteger a criação, e a criação é um fruto da nossa criatividade, ela está nesse lugar da criatividade. A gente sabe, acho que todo mundo aqui produz arte de alguma forma, em contextos diferentes, que esse processo criativo ele demanda muito tempo, dinheiro, preparação, enfim, tem muito do autor na criação. Ele está ali envolvido com a obra, então isso precisa ser valorizado e o direito autoral ele foca justamente nessa proteção da personalidade do autor, ele está muito ligado a isso. E essas subjetividades pode parecer um papo muito filosófico aqui nesse momento, mas essas subjetividades elas podem ser importantes depois em processos judiciais para comprovação de autoria. Por quê? Se eu consigo provar que a minha obra é minha, eu consigo provar que a minha obra é minha diferenciando justamente através da minha personalidade. Porque eu posso falar de amor de um jeito, você vai falar de amor de outro, a Mariana vai falar de outro. Se a gente sentar agora e escrever todo mundo sobre amor, ninguém vai fazer o mesmo texto, ninguém vai falar da mesma forma. Cada um tem as suas referências, as suas bagagens e isso vai estar ali na obra, vai estar na criação exteriorizado. Um outro ponto importante é que a obra e a criação, ela tem esse caráter de originalidade também que a circunda, que permeia a criação. E vocês acham que ainda é possível ser original? Vocês podem me responder. Eu quero participação, é uma oficina é interação. Vocês acreditam que a originalidade é possível? Acho que tem diferença, né? Uhum. Hoje em dia pode ser original, mas você traz uma ideia, você traz referências, eu acho. Não sei se hoje você consegue criar uma coisa do nada, assim, Uhum. assim, buscar suas referências. Uhum. Não deixa de ser original, mas você carrega mais. Sim. Então, a citação que eu trouxe do Dário Moura Vicente vai exatamente nesse sentido. Toda criação intelectual ela pressupõe criações pré-existentes. A criatividade implica, sim, em alguma medida, a possibilidade de utilizar e reelaborar obras de outra pessoa.
A originalidade é um debate, né, que está muito em voga entre as pessoas que criam alguma coisa, porque sempre se tem essa noção de senso comum de nada se cria mais, tudo se copia, e é isso. Mas a originalidade ela está também nesse lugar de transformar uma referência em algo novo. E é por isso que uma das características importantíssimas para a compreensão da proteção do direito autoral no Brasil é a personalidade, é esse caráter da personalidade do autor, de quem cria. Isso é importante na diferenciação de uma obra de outra, que é o que eu já tenho falado, mas eu vou repetir bastante isso porque isso precisa estar fixo, porque isso faz diferença na hora da interpretação da lei. Bom, agora eu vou mudar um pouquinho a rota, sair um pouco do papo mais filosófico e vou entrar um pouco mais no âmbito do direito para explicar algumas coisas para vocês. E aí já faço um recorte também que eu considero importante em relação a esse olhar para a propriedade intelectual e para o direito autoral, que é direito autoral, propriedade intelectual envolve muitos ramos tanto do direito quanto da sociedade. A gente está falando de cultura, a gente está falando de comportamento, a gente está falando de comportamentos de consumo, de muitas coisas que permeiam as criações. E é importante ter essa visão mais holística, essa visão 360, essa visão do todo, para compreender o direito autoral, porque é uma matéria que é uma área do direito que vai proteger matérias que estão em constante transformação. A gente está falando de proteção de criações intelectuais. Isso está mudando o tempo todo, a gente está sempre criando alguma coisa nova e está, às vezes, criando antes de ter a proteção adequada para isso. Mas isso é só um recorte para vocês levarem para a vida de vocês quando se depararem com alguma situação que implique em alguma violação ou alguma dúvida em relação ao direito autoral, para olhar para tudo, assim, ter essa sensibilidade de olhar para o todo. Eu vou explicar agora os sistemas que são os sistemas principais de proteção de direitos autorais no mundo. Também tem essa questão, né? Direito autoral ele vai englobar direito internacional, porque a gente está falando de criações que às vezes vão circular em mais de um país. Então, tem algumas diferenciações que são importantes. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar de copyright, certo? Devem ter visto por aí, no rodapé do site, copyright. Então, existem dois grandes sistemas de proteção de direitos autorais, o copyright e o droit d'auteur. O copyright, como o próprio nome já diz, é o direito de reproduzir. Nesse sistema, a obra tende a receber mais atenção do que o autor, e os países que a tradição, ele está presente nos países que a tradição jurídica da common law, que é baseado em casos, e aí é um aspecto que eu nem vou me adentrar muito. Alguns exemplos estão ali nos slides: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. Ele está muito mais direcionado à atividade de exploração das obras e à comercialização delas. Então, ele está muito mais ligado ao viés econômico da obra. No droit d'auteur, em contrapartida, o autor está no papel central. O autor ele ocupa essa posição de centralidade e é um sistema que está inserido no regime jurídico de civil law, ou seja, baseado em códigos, que é como no Brasil. O Brasil é oriundo desse sistema. E é nesse sistema a proteção da individualidade do autor ela é muito mais forte, o olhar é muito mais para esse lugar. Para entender bem a diferença entre copyright e droit d'auteur, eu gosto da figura do produtor e do diretor. Porque o produtor, numa produção audiovisual, aí a Tamara pode complementar, se for o caso, mas ele é o cara que vai fazer o projeto acontecer financeiramente. Então, ele que vai botar ali o dinheiro, ele vai fazer, ou vai ter mais cuidado em relação às entregas financeiras, enfim, ele vai estar numa parte muito mais administrativa e comercial da produção. E o diretor é o cara que vai estar ali, o cara, a mina, enfim, a pessoa que vai estar ali fazendo o papel mais criativo de direcionar as pessoas no set, fazer esse movimento e botar o olhar, o toque dele.
No sistema de copyright, os direitos, eles ficam reservados aos produtores, justamente por esse caráter mais econômico, porque quem botou o dinheiro é que vai estar ali sendo o protegido pelos direitos autorais. Então, no sistema copyright, tudo se resume a quem paga. Fica diretamente ligado a quem está pagando o projeto. E no Droid LT, todo o aspecto da dignidade da pessoa humana e das características da personalidade do autor, eles são evidenciados, são eles que ditam a forma como essa obra vai ser protegida. E por que essa diferenciação ela é importante? Porque acontece de muitos doutrinadores, na falta de uma regulamentação mais robusta, principalmente falando de internet, que ainda tem muitas discussões, buscarem soluções para as limitações de direitos autorais no sistema de copyright. Isso é perigoso porque no mundo o que se adota normalmente é o sistema do Droid-LT, que está muito mais focado na personalidade do autor e, em consequência, muito mais focado em quem está ali, de fato, criando, exteriorizando a obra, transpirando e pensando naquela criação para que ela exista. E também é importante por estratégias de reprodução. Então, às vezes, se eu estou fazendo um projeto que eu vou reproduzir aqui no Brasil e também quero reproduzir nos Estados Unidos, para fins de contrato é interessante ter esse olhar de como é que a gente vai remunerar as pessoas, como é que a gente vai direcionar esses direitos. E aí eu estou aqui falando de autor, de obra, de criação e de tudo isso, e aí tem essa perguntinha aqui. Com tudo que eu falei até agora, vocês conseguem pensar quem é o autor, quem é essa figura? Independente do que eu falei até agora, vocês conseguem pensar em quem é o autor, quem é essa figura que é tão importante dentro do contexto de direitos autorais? Tem autores aqui, eu quero saber. O autor da obra. Quer spoiler? Quem quer spoiler? Vamos lá. O autor é quem faz da ideia algo concreto. Então, o autor é essa figura que transpira a criação, é quem transforma a subjetividade em algo, quem transforma a ideia em alguma coisa. Ele vai exteriorizar a obra de alguma forma, independente de ser uma produção audiovisual, ou um livro, ou uma... whatever, qualquer coisa. Né? Ele precisa que essa coisa exista, que seja concreta, mesmo que ela não seja pública. A nossa legislação fala que o autor é a pessoa física, criadora de obra literária, artística e científica. Vocês acham que quem tem uma ideia é autor de algo? Considerando tudo isso que a gente tem visto? Tu acha que a ideia pode ser protegida? A ideia é uma abstração, né? Ela não existe no mundo. Eu posso ter uma ideia e... Não. A ideia, pela nossa legislação, não é protegida. A criação, por isso que eu digo, o autor é quem faz da obra algo concreto. Ela precisa existir no mundo, para além da nossa cabeça. Não tem como proteger as nossas ideias, feliz ou infelizmente, né? Porque... talvez seja um pouco desinteressante. E aí esse artigo aqui ele é importante por muitos motivos, mas um deles é que ele especifica quem é o autor. O autor é uma pessoa física, ou seja, não é uma pessoa jurídica. O autor não vai estar nessa figura de pessoa jurídica. E isso é bem importante para fins de contratos, para essa parte mais burocrática da situação toda, mas ele não é uma pessoa jurídica. A obra protegida ela precisa ser fruto da mente humana e, por isso, está sempre vinculado a uma pessoa física. Esse artigo ele também traz esse debate da inteligência artificial já, porque fica-se essa dúvida, ok, o autor é a pessoa física? Certo, mas e criações
com inteligência artificial? Como é que fica? Vocês acham que é possível que a autoria esteja ali na inteligência artificial? Porque esse é o debate do momento, né? O que se fala agora em relação a criações artísticas está muito nessa seara, nesse sentido de quem é. Porque se a gente já tem uma legislação, já tem uma interpretação de que o autor é sempre uma pessoa física, é alguém que transpira a criação, alguém que transpira a obra, como é que uma inteligência artificial pode ter autoria? Vocês acham que isso é palpável, é possível, é um caminho interessante, seguro? O que vocês pensam a respeito disso? Eu vou sentar um pouquinho, tá? O que é que é justamente essa discussão que está agora, né, no cenário das criações, porque, de fato, a inteligência artificial ela não cria nada original, e se a gente tem essa relação de originalidade com a criação, com o autor, não sei se daria para... Tem que forçar muito o argumento para que isso se encaixe, no meu ponto de vista. Mas, por trás da inteligência artificial, sempre tem uma pessoa que está ali fazendo um prompt bem desenhadinho, bem bonitinho, passando para ela todas as informações para que ela possa estruturar a criação da forma que essa pessoa por trás pediu. É um debate que está aberto, né? Até então, agora, entende-se que que a inteligência artificial ela não é autora, em hipótese alguma, sempre vai ficar a autoria para quem fez o prompt, para quem estava ali por trás. Só que eu acho esse lugar também perigoso, porque a gente tem os criadores de inteligência artificial, a gente tem as empresas por trás disso. E aí, como é que vai ficar essa estrutura? É uma pergunta que eu não tenho resposta, de fato, porque fico pensando na estrutura toda, alguém que cria uma empresa que desenvolve esse tipo de aplicativo e passa para frente para as pessoas utilizarem. Ele está usando um banco de dados que está na internet, está disponível para todo mundo, ele está agrupando tudo aquilo ali para que a gente use e crie algo. Mas aí a criação vai ser minha, vai ser do dono da empresa. Eu acho esse lugar um pouco complexo de direção, assim. É um caminho que está muito nebuloso para mim ainda, assim. Enfim, discussões abertas, né? Mas seguindo o assunto, o parágrafo único desse mesmo artigo, ele fala que a proteção concedida ao autor, ela pode se aplicar a pessoas jurídicas, nos casos previstos em lei. E isso tudo pode trazer uma ambiguidade, porque se ele falou que o autor é pessoa física, depois ele me diz que pode ser pessoa jurídica, eu já fico, opa, peraí, o que você está me dizendo? Não sei exatamente o que você quer, onde você quer chegar. Mas esse parágrafo único, ele vai ajudar a gente a entender o conceito de titularidade. Deixa eu dar uma respiradinha aqui. Porque o autor ele tem a autonomia de transferir a titularidade. Aí, de fato, o autor é pessoa física, mas, e a chave está na palavra proteção, a proteção concedida ao autor poderá aplicar-se a pessoas jurídicas nos casos previstos em lei. A gente tem algumas proteções que podem ser transferidas para outra pessoa, que é terceiro, pessoa física ou jurídica, que não vão interferir nessa perda de autoria que a pessoa física criadora da obra tem. Mas isso vocês vão entender melhor lá para frente, quando a gente chegar numa parte que vai especificar quais são as diferenças. E agora, dando seguimento nesse tema, é importante que a gente olhe a autoria diferente de titularidade. E é por isso que esse artigo era interessante para entender o conceito de titularidade. Por quê? Todo autor é titular de direitos autorais, mas nem todo titular de direitos autorais é o autor. O autor e o titular são pessoas, podem ser a mesma pessoa, mas são pessoas diferentes. Também existe a possibilidade de serem pessoas diferentes.
A gente já sabe que o autor é quem cria, é quem transpira a obra pode ser literária, artística, científica e é uma pessoa física. O titular é aquele que possui os direitos patrimoniais da obra, ou seja, money, é quem cuida da forma como se ganha dinheiro em relação dessa obra. E é quem detém os direitos de exploração econômica, e aí sim pode ser uma pessoa jurídica. Isso acontece muito na música, né? Porque tem as gravadoras, e, enfim. Então, normalmente, elas acabam cuidando dos direitos patrimoniais do artista, que ainda é o autor da obra, ainda é o autor da música. Então, só para esclarecer, caso tenha ficado dúvidas, e se tiverem dúvidas me interrompam, o autor e o titular, eles podem ser a mesma pessoa, eles podem estar concentrados na mesma figura, porque o autor mesmo pode exercer esse papel de titular, de explorar economicamente a sua obra, mas esses direitos patrimoniais, eles também podem ser transferidos para terceiros, e aí esses direitos patrimoniais, eles podem ser transferidos para uma pessoa jurídica. Os direitos patrimoniais podem estar na mão numa pessoa jurídica, mas a autoria sempre vai ser de uma pessoa física. Considerando tudo isso que apresentei aqui para vocês até então, vocês acham que o titular tem os mesmos direitos que o autor? Tu acha que o titular tem mais? Tá, por exemplo, se eu faço uma arte, mas isso não me interessa. Fiz uma arte lá e tal, que foi para a empresa do meu trabalho. Os usuários e a empresa e eu sei uma coisa, né? A autoria continua sendo tua, mas você pode ceder os teus direitos patrimoniais para terceiros, para outra pessoa, que pode ser uma pessoa jurídica, que no caso pode ser a empresa que você trabalha. Mas você também pode explorar economicamente, vendendo para eles. Mas aí tem que entender contratualmente o que vocês podem fazer ali para ter uma retribuição. Mas esses direitos você pode vender. A gente vai entender mais para frente, logo mais, a diferença entre direitos patrimoniais e direitos morais. E aí vai ficar um pouco mais claro esse conceito. E agora, vocês acham que o titular tem os mesmos direitos que o autor? Sim, sim, é uma relação contratual. Mas são os mesmos direitos? Tu acha que eles estão no mesmo lugar? São os mesmos direitos? Uhum. Para responder essa pergunta com mais clareza, vocês precisam entender a diferença entre direitos morais e direitos patrimoniais, porque são coisas diferentes. Os direitos morais, eles são esses direitos que na nossa legislação são inalienáveis e irrenunciáveis. E o que isso quer dizer? Porque o legislador ele não ajuda nem um pouco no entendimento de meros mortais, né? Os direitos inalienáveis são os direitos que não podem ser transferidos por licenciamento ou cessão, ou seja, isso aqui não pode ser vendido, isso aqui está atribuído a mim, a minha personalidade, a pessoa que eu sou, está ligado a mim do início da minha vida até a minha morte, posterior à morte também, dependendo da situação. E eles são irrenunciáveis, ou seja, o autor ele não pode, em hipótese alguma, renunciar à autoria. Uma vez que eu crio alguma coisa, eu sempre vou ser autora dessa coisa que eu criei. Eu não posso dizer, não fiz essa apresentação aqui, não. Não, eu criei essa apresentação, ela é minha, ela sempre vai estar atrelada a mim. O direito moral, ele entra naquele... Lembra que a gente falou antes, quando falou de copyright, droid-LT, da diferença dos dois, que o copyright está muito mais relacionado com a exploração econômica da obra e o droid-LT com a personalidade do autor, com a originalidade, com a dignidade da pessoa ali, da pessoa humana, do autor? Então, nesse sistema, no sistema droid-LT, o foco é justamente a proteção desses direitos aqui, dos direitos morais. Esse direito moral ele vai englobar a proteção de diversos direitos que vão, no fim, proteger a reputação e os interesses do autor. Esses aqui, eles não podem ser vendidos, em hipótese alguma. Isso aqui é do autor para sempre.
Shakespeare, ele sempre vai ser o autor de Romeu e Julieta. A gente não deixa, ele nunca vai deixar de ser, porque ele criou lá atrás e a gente sabe que a autoria dele não é pseudônimo, não é uma obra sem especificação de autoria. A gente sabe, isso é um direito moral, é saber que a obra é dele, que foi criada por ele, que foi posta no mundo por ele. Esses direitos aqui, eles não estão ligados com a exploração econômica da obra. Então, esse daqui ele pode ser dividido, né? Por isso que se divide em direito moral e direito patrimonial, porque esses aqui eles não vão sair da mão do autor em hipótese alguma. Isso aqui está com ele para sempre. Então, você fez o seu desenho, criou sua ilustração, ela é sua para sempre. Você fez uma tatuagem, a tatuagem é sua autoria para sempre. Não abre mão disso. Isso não deixa de ser seu em hipótese alguma. E aí a gente tem uma especificação na lei aí em relação a produções audiovisuais mesmo, que cabe exclusivamente ao diretor o exercício dos direitos morais sobre a obra audiovisual. Porque nas produções audiovisuais, principalmente, a gente tem muita gente trabalhando e aí entra uma hierarquia de quem faz mais e quem tem mais impacto ali na criação, que realmente está dando seu nome, a sua assinatura, a sua cara para a obra, e a nossa legislação ela já especifica que é o diretor que exerce esses direitos morais da obra. E aí o direito moral é esse ali que está ligado exatamente à criação, à personalidade, à originalidade. Agora eu vou explicar para vocês alguns aspectos do direito moral que vão ajudar a esclarecer mais ainda essa diferença, tá? O direito moral, ele é inédito, né? Ele está ligado a um dos aspectos dele é o ineditismo, que é esse desejo do autor, caso queira, manter as obras inéditas. Eu posso escrever 1 milhão de textos e não publicar nenhum. É um direito meu, eu tenho a decisão, eu dou a palavra final em relação a isso. Se eu não quiser que nada meu seja publicado, nada meu será publicado. Isso, inclusive, acontece em alguns casos, né, de ter autores que deixam em testamento que não querem que as suas obras sejam publicadas póstumamente, né? Isso já é uma garantia de um direito moral. Direito à paternidade, que aí é justamente essa atribuição da obra ao seu autor. A lei garante que o autor tenha sempre o seu nome, pseudônimo ou qualquer sinal que o especifique associado à obra. É o famoso crédito, né? Tá nesse lugar do crédito de minha obra está aqui, eu vou colocar meu nome, ela precisa aparecer também. Direito à integridade, a obra ela deve ser preservada e ela não pode ser alterada sem autorização do autor. E também é preservada a essência da obra. Ou seja, ela não pode ser completamente modificada. Uma vez criado, se eu sou o autor, eu posso fazer alterações desde que não mude a essência da coisa, né? Porque daí ela deixa de ser a obra que ela é e vira outra também, né? E o direito de modificação, que aí o autor ele pode modificar a obra, tá? Meio as coisas estão um pouco coladas ali, mas o autor ele tem essa possibilidade de modificar a obra antes e depois de utilizada. Ah, mas eu liberei a minha obra para uso liberei para uso de terceiros, né, o direito patrimonial, etc. Nesses casos pode ser indenizado. E aí se o autor decidir mudar, o problema é dele, ele paga indenização para a pessoa que estava explorando a obra economicamente de alguma forma. E tem o direito de arrependimento, que o autor ele pode tirar a obra de circulação a qualquer momento. E aí também, se ela estiver em algum contrato, rodando de alguma forma, vai caber a indenização. Dúvidas? Entenderam os direitos morais? Como é que tá? Então, vamos para os direitos patrimoniais. Como eu já falei, aqui não tem muita dificuldade, não tem tantas especificações assim, ele é mais palpável. O direito patrimonial é o direito de utilização e exploração econômica da obra.
e a forma de como ela vai ser comunicada publicamente, né? Eles podem ser explorados por terceiros e aí desde que haja autorização. Por isso, entra-se sempre quando se fala em direito autoral, salvo os casos que são exceções que estão na lei, que depois a gente vai falar, tem que pedir autorização para o autor. Posso usar, querido? Me libera aí ou não? Né? A gente tem que ter esse cuidado. Esses direitos patrimoniais, eles não são absolutos. Ou seja, eu como autor, eu posso delimitar os casos de uso em licenciamentos ou cessão de direitos patrimoniais. Se eu quiser liberar meus direitos patrimoniais para você, ceder, licenciar meus direitos patrimoniais para você explorar, para você explorar num filme, posso liberar. Se a Mariana quiser usar também para fazer um documentário, eu posso liberar para outro segmento para a Mariana. Eu tenho a autonomia de decidir quais direitos eu vou ceder, quais direitos patrimoniais e para qual uso. É bem importante esse lugar da especificidade, tem que ser específico. Mariana quer usar para fazer um documentário, beleza, vai usar para fazer o documentário. Ah, mas eu queria usar para mais coisa, eu quero também rodar na TV. Eu preciso que você me peça isso e eu preciso querer liberar. Se eu quiser liberar para a Ashley explorar na TV, eu vou liberar para ela. Então tem essa questão de especificidade que é bem importante em qualquer contrato de direito autoral, qualquer negociação que envolva direito autoral, é importante ser específico, para que vai ser explorado, por quanto tempo, aonde. Aí os benefícios econômicos que o autor pode explorar são os direitos de reprodução, que é através do direito de reprodução que o autor ou o detentor dos direitos patrimoniais, que aí pode ser outra pessoa diferente do autor, tem controle sobre como as obras serão reproduzidas e distribuídas, que está nesse lugar da autorização também, né? Direito de comunicação pública, reprodução pública da obra por meio de exposição ou de representação, enfim, rádio, TV, etc. E o direito de transformação, que são as adaptações, as traduções, revisões, enfim. Ele está nessa cadeia de exploração de direito patrimonial. E aí, nas produções audiovisuais, principalmente, a gente tem muito essa exploração das obras criadas em coautoria, né? Tem esse aspecto que gera muita dúvida, porque essas obras em coautoria, elas são criadas por mais de um autor. E tem esse caráter de colaboração no processo criativo, né? Nesses casos, há uma única criação, ainda que sejam vários autores, e todos, como coautores, gozam de condições iguais nos mesmos direitos autorais sobre a obra que foi criada. É quase um condomínio autoral. É uma obra em colaboração mesmo. E aí cabe ao organizador da titularidade dos direitos patrimoniais, sobre o conjunto dessa obra, definir para quem vai cada percentual de pagamento, enfim, aí essas questões mais financeiras mesmo, de retorno. Mas todos são autores, né? Então esse lugar da criação A gente tem muito isso na música, né? O Toquinho com o Chico Buarque, não é o Chico Buarque. O outro maluco, Vinícius de Moraes e Toquinho, eles faziam muitas produções juntas, né? Eles escreviam muitas músicas juntos, faziam tanto a composição quanto a melodia, né? Então eles eram coautores, os dois são autores daquela obra. Eles criam coisas que só eles criam juntos, né? A gente consegue ver que a criação final é única porque tem aquelas duas partes ali. Eles sozinhos criam coisas diferentes. Bom, agora a gente vai entrar numa parte mais rapidinha e simples, que são os prazos, né? O direito do autor, ele não existe indefinidamente, principalmente esse direito patrimonial, né? A lei determina um período de tempo no qual eles estão disponíveis para exploração do autor ou do titular de direitos patrimoniais. E aí a gente tem, dependendo da criação, um prazo, mas basicamente o prazo é de 70 anos.
O que muda é a data de contagem, né? No caso ali de obras audiovisuais, por exemplo, é 1º de janeiro do ano subsequente à publicação, e em obras literárias vai ser 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor. Então tem vida do autor, morreu 70 anos, aí acabou os 70 anos, no ano seguinte, 1º de janeiro, entra em domínio público. Então é basicamente esse prazo de 70 anos depois da morte do autor. Quando tiver muitos autores, depois da morte de todo mundo, tem que morrer todo mundo. Por isso algumas coisas demoram muito para cair em domínio público, porque 70 anos já é muito tempo, e aí a galera vive até os 80, 90, tem gente, às vezes tem mais de uma pessoa no processo ali de criação e acaba ficando um tempo muito longo, né? E aí, domínio público é um conceito que já está mais cristalizado, acho que no senso comum, acho que todo mundo já tem um pouco mais de noção do que é o domínio público, né? Quando a obra entra em domínio público, ela basicamente pode ser utilizada livremente por qualquer pessoa, sem a necessidade dessas autorizações, então. Mas, apesar de não ser necessário solicitar autorização para uso da obra, o direito moral do autor, aquele da pessoa, da personalidade ali, ele precisa ser preservado. Então a obra ainda precisa ser creditada, porque um deles é o direito à paternidade. Lembra que eu falei nos direitos morais ali? Um deles é o direito à paternidade. A paternidade, ela subentende essa citação, né? Esse crédito. Esse crédito ele ainda precisa existir. Se surgir uma obra cai em domínio público, eu vou fazer uma adaptação para o cinema. Essa obra, ela ainda precisa ser creditada. A gente vê isso o tempo todo, né? Adaptação do livro do fulano de tal. Esse crédito ele precisa acontecer. Isso não pode deixar de acontecer, apesar da obra estar em domínio público. Bom, eu anotei aqui para pausar agora, então a gente vai fazer uma pausinha e depois a gente volta para a próxima rodada. Tomar um cafezinho. Mas se uma obra não está em domínio público, ela não pode ser creditada. Ela tem que ser creditada. Mas ela não pode ser feita uma Pode, mas tem que pedir autorização. Aí tem que pagar, né? Tem que pagar o direito ali. O que pega de diferença no domínio público é que daí não tem que pagar, né? Tu pode fazer uso, creditou, e é por isso que a galera fica alvoroçada, porque, por exemplo, imagina quanto de royalty se paga para usar o Mickey. Mickey caiu em domínio público, a galera tava louca para usar, porque, imagina, pedir autorização para Disney. Porque imagina pagar royalties para Disney, sabe? Deve ser absurdo. Isso, né? E isso aqui, esse prazo do domínio público, ele é importante pro direito autoral, porque o direito autoral, um dos conflitos do direito autoral é a proteção do autor, da autoria e da exploração econômica da obra, e o benefício da sociedade, porque a gente está falando de proteções intelectuais, de criações intelectuais, de coisas que melhoram a nossa vida em sociedade, de coisas que trazem inovação, de coisas que modificam a nossa estrutura social. Então a sociedade ela também tem que ter acesso a essas produções, também tem que ter acesso a esse conhecimento para que isso seja benéfico, né? Então um conflito é esse, por quanto tempo? Como é que a gente vai explorar isso? E uma obra que cai em domínio público, ela gera outras tantas e às vezes até modifica a forma como aquela obra original era vista, né? Porque às vezes uma adaptação vai trazer vida para uma obra que estava esquecida para uma geração, né? E, enfim, isso movimenta muito economicamente, movimenta culturalmente. A gente tem uma série de benefícios desse movimento para o domínio público. É por isso que ele existe também. Por exemplo, no caso do Mickey ali, ele após cair no domínio público, tipo, a empresa ou alguém responsável ele não tem como reverter, uma coisa que está na lei, por exemplo. Sim. O Mickey caiu no domínio público, tipo, a empresa Disney não tem como, em algum momento,
Não, só se... aí tem que olhar só porque é outro país, né? Então tem esses recortes também de direito internacional e como a Disney é Estados Unidos, né? Ele nasceu nos Estados Unidos. Aí é copyright, então vai ser um pouco diferente, mas, enfim. Caiu o domínio público, o que você tem que cuidar é para não ferir esses direitos morais. Então, não deixar de acreditar, não fazer alterações na obra que modifiquem ali. É que você vai fazer uma adaptação, a adaptação ela é livre, né? Então, você consegue ter esse processo criativo, mas a obra em si ela não vai poder ser alterada por uma pessoa, eu vou pegar esse livro aqui, vou reescrever e vou dizer que esse é o livro do fulano porque eu quis mudar tudo. Não, isso não vai acontecer. Aquela obra ela continua existindo do jeito que ela foi produzida, criada pela pessoa que a criou, pelo autor que colocou ela no mundo, né? Mas é isso, pode cair um domínio público, pode explorar, pode usar ela, desde que respeitados esses direitos morais. Não sei te responder. Não tem, foi estipulado 70 anos, esse prazo foi considerado um prazo justo para que o autor e os seus sucessores consigam explorar economicamente a obra, porque também tem essa questão de, às vezes, uma obra só conseguir alcançar um retorno financeiro para o autor ou para os herdeiros depois de muito tempo, né? E aí acaba que nem o artista, nem quem está na linha sucessória consiga explorar e ter retorno financeiro daquilo. Então é um prazo razoável, que foi entendimento do legislativo, assim. Não tem, do que eu estudei até então, não tem nenhuma discussão acerca desse prazo de ser alterado ou não. Mas assim, se você considerar que às vezes uma obra leva uns 100 anos para acontecer e crescer. O Van Gogh é um exemplo absurdo de... Porque a tua vida é mais 70 anos. Às vezes você vai só daqui, vão te descobrir só daqui a muitos anos, depois que você estiver morta. Não, vão descobrir antes. Vamos tomar um cafezinho? Depois você corta essa parte. Bom, agora a gente vai entender duas coisas bem importantes para essa esfera do direito patrimonial, né? Que acho que as dúvidas de vocês estão muito nesse lugar. Como esses direitos patrimoniais eles podem ser transferidos para outras pessoas, né? A gente tem algumas possibilidades dentro do sistema jurídico brasileiro, mas as mais usadas são a cessão e o licenciamento. A cessão, ela pode ser total ou parcial, então eu posso ceder parte dos meus direitos patrimoniais ou totalmente, né? Ou todos eles. Sempre mediante contrato escrito, tá? E aí deve constar quais os direitos que estão sendo cedidos, as condições do exercício, tempo, lugar, preço, tudo tem que estar especificado em contrato. E essa cessão ela pode ser onerosa ou gratuita. O que eu quero dizer com isso? Onerosa vai ter custo. A pessoa para quem eu estou cedendo vai me pagar. Gratuita, eu sou autor e titular dos direitos, estou cedendo para uma pessoa, eu posso escolher ceder gratuitamente. Se isso for interessante, se você quiser dar de presente, né, fica à vontade, o direito é seu. E o licenciamento, que é uma autorização para uso por tempo limitado, também através do contrato escrito. Para ficar mais palpável e mais claro de entender, a licença pode ser vista como um aluguel e a cessão como uma venda. Não é isso, juridicamente, não fica simples assim, mas para fins didáticos, para vocês entenderem, é uma boa ferramenta. O licenciamento é um aluguel, então ele é mais simples, ele tem um tempo ali muito específico, eu vou usar aquele imóvel por um tempo, né? Eu não vou ser dono daquilo. Quando eu cedo os direitos, eu vou ser dono dele, é meu, basicamente, né? São duas modalidades de transferência de direitos.
E em ambas é importante que seja específico quais os direitos estão sendo cedidos ou licenciados. O artigo 49 da Lei de Direitos Autorais, ele fala sobre todas as possibilidades de transferências dos direitos de autor e ele especifica que os direitos morais eles não podem ser transferidos, batendo de novo nessa tecla, que o direito moral ele segue sendo do autor, ele não deixa de ser do autor em momento algum. Isso é importante, é reforçado e precisa ser reforçado porque a gente tem muitas pessoas que agem de má fé e às vezes na intenção de enganar alguém, pode-se falar em transferências de... Porque o contrato é um papel, gente. O contrato aceita tudo, o papel aceita absolutamente tudo. Se alguém colocar lá a seção de direitos morais e patrimoniais, vai estar escrito lá e alguém pode agir de má fé nesse sentido. Mas juridicamente isso não tem cabimento. Então, caso esse contrato chegue em uma disputa judicial, essa pessoa vai, né, se ferrar na má fé dela. Mas assim, até lá muitas coisas podem acontecer. Caso não seja especificado no contrato o prazo, ele será de 5 anos. Isso está determinado na lei também, só meramente para conhecimento, assim, porque caso vá fazer alguma sessão, né? Se não estipular prazo é 5 anos. E qualquer nova modalidade de exploração da obra, né, novas tecnologias, novas plataformas, etc., descobertas após a cessão dos direitos, essa cessão ela vai estar de novo, ela vai ser necessária novamente, porque é uma nova plataforma, é uma nova tecnologia de exploração da obra. O titular ele cedeu por isso que eu reforço a especificação, ele cedeu para aquela exploração, para aquele uso. Se novas plataformas surgirem, o autor ele volta a ter esse direito e ele tem que especificar de novo e ele pode, inclusive, autorizar, ceder para outra pessoa, licenciar para outra pessoa. Não precisa ser o mesmo que é detentor daquelas outras modalidades de exploração. Vou dar um exemplo prático. O YouTube não existia, eu cedi para a TV. A TV vai explorar patrimonialmente. Ok, o YouTube surgiu. Vem outra pessoa e fala, posso? Pode levar. É outra plataforma, pode ser para outra pessoa, volta para o autor a titularidade dos direitos e ele decide para quem ele vai passar. Bom, eu vou entrar agora, e aí assim, a nossa lei de direitos autorais, ela especifica, né, as formas de transferência, se são totais ou parciais, como vai ser explorado pelos sucessores, se é universal ou singular, eles especificam uma série de regras que também não vou entrar agora, porque aí é muito específico do direito, entra muito nesse caráter mais jurídico da questão, que, enfim, é importante ter conhecimento, mas o básico é específico mediante contrato. Pronto, morreu aí. Para levar para a cabeça de vocês, é isso que é importante. A gente tem também... Eita, o que é isso? A gente tem algumas possibilidades de usos de obras de autores que são permitidos por lei sem necessidade de solicitação de liberação, de licenciamento ou de cessão, sem esse pedido de permissão, né, que a gente está falando até agora. No direito internacional, e aí direcionado principalmente para o sistema de copyright, a gente tem o contexto do fair use, tem esse termo que são os usos justos, a gente traz meio que para a mesma linha no Brasil, mas no sistema de copyright a diferença é que lá as cláusulas elas são abertas, ou seja, não está especificado em lei quais são os usos justos. Então fica um pouco nebuloso de saber, que eu posso usar, eu não posso usar, isso aqui é permitido, não é. Na nossa legislação a gente tem especificação. Então, por exemplo, eu posso usar um livro
como referência para citação em um texto, artigo científico, desde que eu acredite o autor. Eu não preciso pedir autorização para isso. Isso está especificado na lei. Porque imagina, é só uma citação, eu estou acreditando, eu não estou ferindo nenhum direito e eu não estou tendo nenhuma vantagem econômica em cima disso, isso não vai interferir na exploração econômica do autor ou do titular de direitos, então é um uso justo que está ali, específico, um uso permitido que está ali na nossa legislação, desenhado, escrito, bem definido. As paródias também são um exemplo, a gente pode fazer paródia sem pedir autorização para o autor, desde que não desprestigie a obra, então... Só que isso também entra nesse lugar da integridade ali da pessoa, que pode, às vezes, não ter a intenção de desprestigiar, mas a pessoa se sentir desprestigiada e aí ela se sente ofendida pessoalmente. E aí é direito moral, no geral, ele está muito no caráter de subjetividade, em coisas que precisam ser avaliadas caso a caso, né? Mas a paródia é um exemplo de uso permitido sem necessidade de autorização. Desde que sempre acreditado, né? Uma máxima é acredite. Na dúvida, acredite. Não deixe de acreditar, no caso. Não deixe, de forma alguma. Vai usar algo de alguém, bota o nomezinho lá, especifica, porque pode vir a ter problema por não ter acreditado e aí entrar em outras esferas. Obras que já caíram em domínio público também entram nessa lista de usos permitidos, justamente porque... passou o tempo, já transcorreu o prazo. Eu posso também usar, se eu tenho uma loja de eletrônicos, eu tenho um toca-discos lá, posso botar a música tocar lá sem problema algum, porque é para demonstrar a qualidade de um produto, né, para que está à venda, isso não vai ter um impacto. Tem alguns usos que são permitidos. Também tem reprodução em jornal, né? A gente vê, às vezes, um jornal acreditando outro para falar uma notícia. Então, especifica se tiver link, se for algo que está na internet, bota o link, direciona a pessoa para a página original. Isso é bem tranquilo e está mais... já está muito no nosso dia a dia isso, a gente já consegue visualizar mais ou menos coisas que não têm impacto, né? TV, enfim, essas reproduções que são citações em textos, em artigos, essas reproduções que são mais comuns, né? Agora, a gente vai fazer, eu vou precisar, eu acho, da internet, porque eu acho que não vai carregar. A gente vai fazer um exercício agora que se chama clearance de conteúdo. O clearance de conteúdo tem como objetivo evitar condenações e sanções que podem inviabilizar o projeto, tanto financeiramente quanto juridicamente. Ele é basicamente uma checagem de todos os licenciamentos ou sessões ou autorizações de uso de imagem, de voz. Enfim, é uma checagem final para identificar se tudo aquilo que está aparecendo, todas as pessoas que estão aparecendo no vídeo, tem autorização, se está aparecendo alguma obra, alguma coisa que tenha um caráter não acessório para contar aquela história que está ali aparecendo porque faz parte daquele vídeo, faz parte daquela história que está sendo contada ali. Enfim, ele serve para fazer essa checagem de toda a cadeia de direitos para entender se vai haver algum problema dessa obra aí a público, né? Apresentar. Eu não vou rebolar minha bunda hoje, pelo menos não aqui gravando, mas a Anitta vai. Então, vamos fazer um exercício de clearance de conteúdo. Eu quero que vocês assistam o clipe de Anitta. Não reparem na bunda dela, reparem no clipe inteiro. E vejam se tem alguma coisa que aparece no clipe que vocês poderiam pensar que talvez precisaria pedir uma autorização ou não, fazer... Eu quero que vocês olhem com esse olhar já de atenção, pensando em tudo que a gente viu até agora. Deixa o volume. E agora é um momento de...
Alegria. É, eu tô achando estranho. Assim, ó. Pois pronto. E agora, como é que eu faço? Agora eu tô... Tem que sair, né? Isso não é uma coisa. Então, é possível que tu não tenha visto ele, porque ele foi retirado do ar por infringir direitos autorais. É, gata. Vocês notaram alguma coisa que talvez... Então... o artista, o grafiteiro que fez esse grafite aqui, aparece a assinatura dele, é um crédito de certa forma, mas ele disse que ele não recebeu solicitação de autorização do uso. Só que aqui a gente tem um exemplo de falta de razoabilidade do nosso judiciário, por quê? Esse grafite ele está em lugar público. O lugar público pode ser representado por vídeo, foto, enfim, desenho, fotografia, porque não vai ter impacto no direito autoral. É um lugar público, então as pessoas estão circulando ali, vai aparecer. E principalmente nesse caso, o clipe não foca no grafite para contar a história. Ele está aparecendo porque está na locação, ele tem caráter acessório, aparece por 48 segundos, mais ou menos. Não é algo que vai impactar na criação ali, ele não é o grafite que dá originalidade pro clipe da Anitta, muito pelo contrário, é toda a construção ali de coreografia. Inclusive, uma coisa interessante é que as coreografias, elas também podem ser protegidas por direito autoral, tá? Pode sim. Ter esse quadradinho. Eu não sei esse quadradinho dela, né? Mas sim, é coreografia.
Só que aí tem que entender como é que ela tá, né? Porque tem coisas que, sei lá, dá um passo pro lado. É. Isso. E aí, nesse caso, tem alguns outros casos parecidos, assim, que o judiciário entendeu que não vai receber indenização porque não cabe, tá em local público, é caráter meramente acessório. Mas nesse caso ele entendeu que sim, que houve uma violação de direito autoral e que eles deveriam tirar o clipe do ar e ainda pagar para o cara 100 mil, se eu não me engano, não acho que não tá. Foi 100 mil. Foi mais ou menos 100 mil. Eu ia comentar que estava bastante, tipo, contente com a imagem das pessoas que não davam, porque, sei lá, dava uma coisa muito tinha feito. Ele alegou, assim, nesse caso aqui foi uma aventura que deu certo. Eu achei que tentou, né? Ele foi pro safado. Foi uma aventura que deu certo, E isso esse é o lugar prática, teoria versus prática, porque quando vai para o judiciário, por mais que a gente tenha legislação, por mais que a gente tenha entendimento doutrinário, eles interpretam e às vezes vira assim. E como está nesse espectro muito subjetivo de criação, de arte, etc., às vezes até o juiz, para evitar mais imbróglio, para evitar mais falação do caso, esses casos que têm grande repercussão na mídia, eles geralmente incomodam mais, já dá para o cara, sabe? Mas aí não é pertinente, considerando a nossa legislação, fazer um negócio desse, porque tem um artigo lá falando que as obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. Aí fica complicado, né? E por isso que é importante fazer esse exercício e esse trabalho de clearance de conteúdo. O que se recomenda normalmente em produções audiovisuais é fazer um planilhamento de pré-produção de todos os fornecedores, participantes, enfim, todo mundo que vai aparecer de alguma forma naquela obra ou contribuir de alguma forma naquele projeto, para que isso também sirva depois lá no final para ver se toda aquela cadeia de direitos, de contratos ali foi preenchida, porque é muita mudança, né? Então faz antes e faz o pós, e o clearance ele entra nesse lugar de checagem final antes de tornar público, porque isso pode reverter muitos problemas futuros, né? Evitar muitos problemas futuros. É claro que nesse cenário artístico, principalmente falando de audiovisual e de música, normalmente as decisões, o jurídico ele vai ditar um caminho, mas as decisões elas são muito mais comerciais, porque às vezes os danos eles nem têm um grande impacto o pagamento desses danos ele não vai ter um grande impacto na receita dessa obra, porque, enfim, às vezes as coisas estouram, às vezes vale o risco, sabe? Comercialmente, às vezes vale o risco. Mas é isso, o clipe da Anitta, se vocês procurarem lá, ele não vai estar no canal oficial dela, não. Ele foi retirado do ar. Bom, agora eu vou explicar para vocês os dois tipos principais de violação de direitos autorais. Tem algumas possibilidades, mas as principais são o plágio e a contrafação. A violação de direitos autorais ela ocorre quando alguém utiliza, reproduz, distribui, exibe ou realiza uma obra protegida por direitos autorais sem a devida autorização do titular dos direitos. E aí, olha só a palavrinha aqui, sem a devida autorização do titular dos direitos, que pode ser o autor ou pode ser outra pessoa, ou que está em desacordo com as restrições impostas por leis. E aí tem algumas violações que estão mais fáceis na nossa visualização na prática, assim, e o plágio e a contrafação eles estão nesse lugar, porque o plágio é aquela intenção de se apresentar como autor de uma obra intelectual produzida por outra pessoa. O plágio não é uma cópia por si só, ele tem essa malícia, ele tem esse caráter de interesse em
usar a criação do outro como se fosse minha, sabe? É pegar, me apropriar daquilo, não é uma cópia por uma cópia é mal intencionada mesmo, ele tem que estar ali na forma como ele aparece, isso está bem presente. E aí o plágio ele pode ser total ou parcial, também existe a possibilidade de plagiar só uma parte de uma obra, não ela totalmente, mas ele está muito nesse lugar de atingir a personalidade do autor, de pegar aquela personalidade para si e e tratar como se ela fosse sua. Eu quero que as pessoas pensem que eu criei isso, que fui eu o gênio que conseguiu botar essa obra no mundo. O plagiador ele está buscando o reconhecimento que o autor da obra tem, o que o autor da obra teria, no caso, né? A contrafação, já em contrapartida, ela é só a reprodução não autorizada, então é muito mais simples e está muito mais nessa esfera econômica, né? O plágio ele tem um caráter mais ético ali, ele está num lugar mais pessoal, né? Ele fere outras coisas, ele atinge bastante os direitos morais do autor, porque ele está ali querendo roubar a personalidade para ele e falando como se fosse dele, né? Na contrafação eu só tiro do autor, não é pouca coisa, mas eu tiro do autor o direito de explorar patrimonialmente a obra porque eu não estou acreditando, né? Então, se eu não estou acreditando, não estou pedindo autorização, eu não estou pagando, também não estou dando essa perspectiva do autor buscar usufruir ali explorar patrimonialmente essa obra. Dúvidas? Vocês estão com caras sérias, concentradas. Vou tomar uma aguinha, tá? Muito bem. Vou botar uma estrelinha no teu caderno. Bem comportadinhas elas. Bom, o registro, né? Lembra que lá no começo da tarde, quando a gente começou a conversar, eu falei que no direito autoral a gente não tem a obrigação do registro? Vocês lembram disso? Então, o registro, no caso do direito autoral, ele não é obrigatório, de fato. Ele é meramente declaratório. Eu sempre tenho a opção de registrar ou não. O que não é muito recomendado, né? O interessante é que você registre, porque judicialmente, se você precisar comprovar a autoria por alguma razão, você já tem o registro como meio de prova. Então, facilita muito mais do que você ter que buscar, às vezes, uma outra forma de demonstrar que você criou aquela obra. O que dá para fazer, não quero registrar. Hoje em dia tem formas muito práticas de registrar, eu até deixei aqui, se vocês quiserem, posso compartilhar esse material depois, mas tem uns sites que você consegue fazer o registro ali já em diversos países, porque ele já faz a compilação ali, já registra, é baratinho, é bem tranquilo. Mas ele é interessante, o registro ele é interessante justamente para trazer uma seriedade para a tua obra, para a tua criação. Ele te dá mais robustez. Se você quer vender aquela obra, às vezes até para um investidor, isso traz mais seriedade para o teu projeto, para o teu trabalho, sabe? E é uma segurança, obviamente, porque eu posso muito bem ter algum problema de algum plagiador ou alguém tentando roubar, de certa forma, a minha forma de criar. E eu tendo esse registro, eu já consigo comprovar a anterioridade dessa criação, né? Também, olhando para esse lado de investimentos, leva uma segurança para quem está investindo de que está colocando dinheiro em algo que é original e que não foi copiado de outra pessoa, então tem esse caráter de originalidade, de criatividade daquela pessoa que criou. E é um estímulo de confiança, né, no teu negócio. Enfim, é profissionalizar a tua arte, levar ela para esse lugar de trabalho e aí trazer aquele caráter utilitário que a gente tem, diferenciando só para os direitos, para a propriedade imaterial, e levar isso para a arte, né? Levar para nossas criações artísticas também, porque é importante, é preciso e é necessário. Ele é como um marco temporal da criação da obra. Mas é claro que existem outras formas de comprovar a autoria, só que é muito mais
inseguro, né? Porque eu posso muito bem ter um registro de um texto que eu escrevi no meu bloco de notas no celular, e aí eu compartilhei ele com alguém, e se eu perder meu celular, se eu perder histórico de conversa, se eu perder essas coisas, eu não tenho como comprovar que eu escrevi antes e eu compartilhei com alguém, aquela pessoa usou meu texto, e eu perdi meu celular, deu um bug. A gente não tem muito, né? Fica mais difícil. Mas você pode fazer o e-mail é uma boa estratégia, assim. Vou mandar um e-mail para mim mesmo, vou mandar um e-mail para alguém, falando, olha, tá aqui a arte que eu criei e tal, desenvolvi, é uma boa forma porque já comprova que aquilo aconteceu e foi registrado. Mas não é o ideal e hoje em dia é mais tranquilo de registrar, então não tem por que não seguir por essa linha, sabe? Sim, a Bíblia, né? Você deixar aqui fechado assim, né? Aham. Mas assim, a gente dá para registrar o roteiro, né? E até falando de audiovisual é muito mais inteligente, principalmente se você está buscando investidor. Porque às vezes você está buscando investidor e patrocínio para sua obra, você tem um original só com outra pessoa. E se aquela pessoa quiser, sabe? Não dá para... Isso não traz muita segurança jurídica de fato, é uma segurança muito mais fraca, né? Não está num lugar muito... Se eu roubar a ideia de roteiro, né, da Camara. Tá, mas peraí. Ela foi de... Não lembro o que foi dela. Aí eu, raiva, vou lá e pego a ideia dela e registro a ideia dela. Aí é minha. Se eu não tenho registro. Não tem como ela comprovar. Se ela quiser comprovar depois, não, a ideia é minha, ela registrou. Se eu já tiver registrado, não tem o que fazer. Mas a ideia a gente consegue proteger? Não, não é ideia. Ela escreveu um roteiro. Ah, ela escreveu o roteiro? Ela escreveu um roteiro. E onde é que ela escreveu esse roteiro? No computador, peguei o arquivo e registrei no meu nome. Mas é que se ela tiver o arquivo anterior, ela já prova que foi ela que escreveu. Mas aí a gente compartilha mesmo no computador. O que aconteceu? Calma. Não, Calma que você pode estar assumindo um delito. Então, mas é justamente por essa impalpabilidade, essa falta de confiança de onde ela nasceu, sabe? Porque ela pode ter o rascunho anterior ali ainda ao que ela passou para o computador, mas ela pode não ter, por isso que é... Se eu já tiver registrado, tem alguma forma dela reverter? Se ela conseguir provar que ela fez o roteiro... Aí vira um incômodo, entende? Aí vira um incômodo. Já muda a senha, já se organiza aí, porque tem alguém aí querendo trabalhar. Bom, e aí agora, para encerrar, eu vou para alguns cuidados e recomendações, principalmente para produções audiovisuais, que é, no caso dos direitos patrimoniais sobre o filme, especificar qual é a participação sobre a receita líquida recebida e como com a exploração comercial da obra. E aí eu deixei o exemplo aqui, serão divididos na proporção tal e tal, né? O contrato de produção ele deve estabelecer a remuneração devida pelo produtor aos coautores da obra e aos artistas, intérpretes, enfim, o tempo, o lugar, a forma de pagamento, o prazo de conclusão da obra, a responsabilidade do produtor para com os coautores, com os intérpretes, executantes, no caso de coprodução. O domínio das entregas jurídicas, então, né, fazer esse acompanhamento do que vai ser necessário, cessão, licenciamentos, os contratos no geral. Uma recomendação que se dá principalmente para produtoras muito grandes ou que tem um grande fluxo de projetos é ter alguns modelos pré-prontos já de contratos, porque o que acontece nesse meio é ter muitos contratos, um volume muito grande de contrato, e não só para solicitação de direito de imagem, enfim, esses licenciamentos, essas sessões, mas contratos com fornecedores, outra série de contratos que aparece ali, de contratação, enfim, que vão estar diretamente ligados ao projeto e acaba virando uma grande bagunça se não tiver
tanto controle quanto contratos já pré-prontos, modelos ali que possam ser utilizados e repassados com facilidade, né, para essas pessoas. Então, ter um domínio desses contratos, o domínio dessas entregas jurídicas é bem importante. Uma outra recomendação é esse planejamento da cadeia de direitos, que eu já falei, tanto do casting técnico quanto artístico, mapeamento de condições sensíveis de cada player, caso você esteja trabalhando com algum investidor, enfim, trabalhando para algum cliente, alguma empresa, alguma outra produtora em parceria, entender quais são as condições sensíveis ali, porque a gente pode ter uma série de questões em relação ao LGPD, compliance, regras de confidencialidade do projeto, que também às vezes o projeto vai demorar alguns anos para ir ao ar e isso precisa estar bem especificado entre todas as partes que estão envolvidas ali, é uma recomendação importante. Os planejamentos de alvará judicial, caso haja participação de menores de 16 anos. E a inclusão ou sincronização de músicas em obra audiovisual, que aí pode ser mediante pagamento ou não, né? Aí tem que pedir ali autorização para sincronizar essas músicas na obra. E a sincronização é esse processo de inserir a música gravada, já masterizada, no vídeo, né? Ou seja, inserir a música numa novela, enfim, num programa. Também é importante, caso se pense em produções que vão para plataformas digitais, entender as políticas de direitos autorais de cada plataforma, né? Porque normalmente elas estão na mesma linha, mas cada uma tem as suas especificações e caso eu queira produzir algo mais robusto para o YouTube, algo mais robusto para o Instagram, TikTok, enfim, entender como cada plataforma funciona nessa questão, porque isso pode impactar no que você está colocando a público, né? Entender a vocação do projeto que você está criando é importante para entender aonde ele vai chegar e como eu vou explorar ele economicamente depois, como eu vou botar ele no mundo e trazer retorno para mim, né? E receber esse retorno. Ter essa visão de negócio da produção mesmo. Bom, da nossa primeira parte mais teórica e de conteúdo, é isso, esses conceitos eles são importantes para vocês conseguirem olhar para a área de direito autoral, olhar para cada produção com esse olhar mais crítico e saber que perguntas vocês podem fazer, que perguntas vocês precisam fazer quando estão tratando de algum contrato ou pensando em produzir alguma coisa ou criando e querendo cuidar e explorar economicamente as suas criações. Não tive a intenção aqui de aprofundar, porque direito autoral, propriedade intelectual é um ramo que, como eu falei lá no começo, abrange muitas disciplinas, abrange muita coisa. Então, a intenção mesmo era só trazer um panorama dos conceitos principais para quando vocês olharem um contrato, para quando vocês olharem uma negociação, vocês conseguirem pensar, opa, isso aqui eu tenho que tomar cuidado. Saber pelo menos as perguntas que vocês precisam fazer, as perguntas que vão guiar e vão nortear qualquer criação, qualquer novo projeto. Espero que tenha sido útil, espero que venha a ser útil no futuro. E agora eu quero seguir para a gente falar sobre essa... Se vocês quiserem fazer uma pausa, a gente pode fazer uma pausa, porque depois vou falar sobre... A gente vai entrar no estudo de caso, aí conversa e divagações. Eu não sei se vocês querem dar uma pausinha, já vamos botar o vídeo. Acho que só tem uma dúvida, na verdade, que comentou isso, lendo sobre o direito do audiovisual, sobre o direito de uso de imagem, assim, você vai conseguir dar essa resposta, uma dúvida. É algo que a gente sempre tem isso, eu sempre sou do tipo, você está gravando um evento, ou você está gravando na rua, onde é o público, necessariamente você precisa ter autorização de cada indivíduo, porque ela, de fato, ela, tipo, é uma autorização já... Então, se for local público, uma pessoa está passando ali, não. Tá. Por exemplo, assim, nesse caso do documentário, né, que eu vou gravar, vai ter um personagem de surdo. A gente vai fazer imagens lá. Tipo, é um lugar público, assim. Não necessariamente eu vou precisar pegar a autorização, mesmo eu estando filmando o rosto delas, ou você acha que as pessoas que aparecem
mais primeiro plano seria interessante? As pessoas que aparecem em primeiro plano, sim, é importante. E o direito de imagem, até já entrando um pouco no que a gente vai debater agora aqui no estudo de caso, o direito de imagem ele não está atrelado ao direito autoral. Ele é um direito de personalidade também e ele está lá na esfera do direito civil. Por isso que quando eu trago essa perspectiva de que direito autoral é muita coisa, além de direito autoral, é muito nessa ótica de que a gente vai ter que olhar para um todo. E esse lugar do direito de imagem, ele não entra no direito autoral, é um direito meu de aparecer ou não, de deixar você usar a minha imagem ou não. Não estou criando nada com a minha imagem necessariamente, eu só estou aparecendo e permitindo que você use a minha imagem. Se eu não quiser, eu posso dizer não. O que é interessante, porque, assim, a gente dentro do direito sempre pode ter a intenção de agir de boa fé ou de má fé. Nessas produções, e documentário é um lugar onde isso acontece muito porque você conversa com muitas pessoas, né? E tanto quem está na frente da câmera quanto quem está atrás precisa ser visto e ser considerado nesse planejamento. Vídeo, autorizo e tal. Porque aí você tem pelo menos uma garantia, assim. E aí o que se recomenda é que a pessoa especifique qual o uso, né? Porque se ela não quiser que use, sei lá, na internet, que possa... Ela pode, né? Então, fica isso. O ideal é sempre pedir por escrito. Mas aí apareceu, passando, não tem problema. Não vai ter um impacto nisso. Sei lá, se lançar alguma coisa e a pessoa que estiver lá... E quiser pedir para tirar... Aquela imagem é isso, não tem o que discutir judicialmente. Só se tu tiver uma autorização, né? Se tu tiver autorização dela, e aí beleza. Você tem, tá, mas você autorizou. É óbvio que ela pode pedir para retirar, porque ela pode mudar de ideia e é um direito de personalidade dela. Ela tem esse direito de dizer eu não quero mais, eu queria naquele momento, não quero mais. Tá tudo bem. O que pode impactar na obra, mas é isso, o que se recomenda para esse tipo de produção é ter esse cuidado de pelo menos fazer um vídeo, né? Pedir para ela gravar, porque às vezes é o que é mais viável, né? Mas o ideal é fazer uma autorização ali por escrito, pedir para a pessoa assinar, porque dá mais segurança jurídica e enfim, né? Tem esse entendimento de que às vezes a pessoa está se sentindo... pressionada para falar no vídeo, e aí pelo menos com o documento ela tem, em teoria, o tempo de pensar, né? O tempo de olhar para aquilo com mais calma e decidir se quer autorizar ou não. Então tem esses cuidados que são interessantes de se ter. Eu vou passar o vídeo da propaganda da Elise, não sei se todo mundo viu já, a propaganda da Volkswagen, para a gente conversar um pouquinho sobre ele. Não quero lhe falar, meu grande amor, as coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é melhor do que a vida de qualquer pessoa. Sei que eu vou fazer a minha paixão, digo que sou encantada como uma nova invenção. Eu sei de tudo na vida viva do meu coração. Minha nova receber, e apesar de termos feito tudo que fizemos, nós somos mesmos e vivemos. Ainda somos mesmos e vivemos todos nossos pais. Você pode até dizer que eu sou por fora, ou então que eu tô inventando, mas Mas pra você que é uma passada,
começar com as polêmicas? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Tenebroso. Não dá mais, eu quero mais. Argumente. Eu não ligo com inteligência artificial. Desculpa. Eu acho muito bom. Então, esse vídeo, essa campanha, ela deu o que falar. Inclusive, o CONAR, ele entrou com um inquérito para investigar se estava tudo liberado, porque o que acontece, né? Eles usaram a técnica de deepfake, que é a reprodução ali da imagem do rosto das pessoas através de inteligência artificial. E não tem necessariamente uma questão aqui que envolva direitos autorais diretamente. Por quê? O que a gente está falando aqui? A gente está falando de voz, mas a voz está numa música que foi gravada anteriormente. E aí, beleza, tem questão de direito autoral na liberação da música, mas isso foi autorizado. Ok? Problema algum. Foi falado muito nessa propaganda pensando em direito autoral, mas e a Elise, não sei o que. Só que a questão aqui está muito mais no uso da imagem e colocar ela nessa situação que não tem uma autorização prévia dela. Como é que ela ia autorizar antes de morrer algum uso da imagem dela dessa forma, desse tipo? E aí volta para aquele lugar do direito de personalidade, que é o direito da imagem, ele está nesse aspecto de direito de personalidade. Ela não tem escolha nenhuma em relação à utilização da imagem dela dessa forma, porque ela morreu, e aí isso teria que ser preservado de alguma forma. Me incomoda, e a polêmica, para mim, ela está justamente nesse lugar de deixar que os herdeiros tomem uma decisão, porque não há problema algum em relação à família dela. Os herdeiros dela, todos os filhos autorizaram a publicidade. Isso aqui não foi feito sem autorização. O João Bosco, lá, o filho dela, a Elis, todos os três, são três, se eu não me engano, eles autorizaram essa publicidade, eles viram antes. Inclusive tem uma entrevista do filho dela lá, o que é produtor musical ali, que é um dos mais famosinhos, falando que eu não vi problema nenhum e todos os herdeiros autorizaram, não tem nada, virou uma grande polêmica, mas a gente viu o vídeo antes e achou tudo muito bonito, não sei o quê. Só que vocês gostariam, vocês individualmente, gostariam que depois da morte de vocês, ou mesmo em vida, essa possibilidade de fazer a imagem, o rosto de vocês, de forma artificial e sendo usado por qualquer pessoa para explorações econômicas, para mim é um roubo de autonomia da pessoa, sabe? Tá nesse lugar de tirar a autonomia da pessoa. Porque esse tipo de direito, ele não ele entra na mesma esfera do direito moral, de não ser transmissível, e ele é irrenunciável. Então isso a minha imagem, a minha voz, ela é minha. É minha, não é de mais ninguém. Não entendo que cabe aos sucessores tomarem uma decisão em relação a isso. E ainda mais, tudo fica muito mais polêmico se tratando de inteligência artificial. Porque uma coisa mais suave, talvez, seria usar um vídeo dela que já estava gravado, mas aí já estava gravado anteriormente, já é a imagem dela que a gente conhece. Agora é uma criação a partir da imagem dela, feita por uma inteligência artificial. Eu não sei. A Volkswagen, ela fez eu deixei aqui o texto deles, que foi o posicionamento deles em relação a esse assunto, mas eles não falam nada com nada. Então, resumidamente, talvez eles tenham pedido para o chat GPT. Porque eles não falam nada com nada, assim. E aí a música, tem a questão da música, né, que aí tem autoria, mas foi liberado, não tem problema, foi licenciado ali, provavelmente, pagaram royalties, não vai ter grandes problemas. Não tem um problema autoral, de fato, aqui. O que tem é essa questão do direito à imagem, principalmente.
Porque a voz, ela é uma voz que já estava regravada, né? Já estava gravada. Então, também é a voz original da Elis, gravada no tempo em que ela estava viva, é uma gravação. A imagem que foi recriada, não é a Elis ali, né? E tem essa questão de que, sem especificação de que essa imagem foi criada por inteligência artificial, isso pode gerar uma grande confusão na cabeça das pessoas, né? E o grande problema de tudo isso, no meu ponto de vista, é que a gente, tornando esses processos corriqueiros, deixando esses processos ficarem normalizados na nossa sociedade, no nosso comportamento, a gente vai perdendo a distinção do que é real e do que é fictício. E isso pode levar a gente para lugares incríveis de criações artísticas, muito positivos, muito interessantes, mas também pode levar a gente para lugares absurdos, tanto politicamente quanto artisticamente também, deixando nesse lugar, mas a gente sabe que deepfake é uma ferramenta muito interessante para fake news, por exemplo. É uma ferramenta que está ali disponível para criar uma história, criar uma narrativa e colocar essa narrativa na cabeça das pessoas. Quando a gente leva isso para a publicidade, a gente está, de certa forma, normalizando esse uso e trazendo ele para uma exploração comercial que faz com que as pessoas que estão vendo isso se acostumem. A gente vai criando uma cultura, né? E ao longo do tempo, com o decorrer do tempo, a gente vai ter um problema que eu não consigo visualizar muitas coisas positivas olhando lá para frente, pensando nisso. Mas é inteligência artificial, né? A gente está, nesse momento, discutindo e entendendo como que ela vai ser regulamentada, né? Porque, para mim, o problema não está na ferramenta. Eu não tenho essa aversão que vocês têm da inteligência artificial, eu já não tenho mais. Eu olho para ela como uma ferramenta e eu penso que ela pode ser muito útil para transformar muitas coisas que a gente perde muito tempo fazendo. Transformar, de fato. Só que tudo, absolutamente tudo, toda a inovação, toda a tecnologia, ela precisa ser inserida na nossa rotina, ser inserida na nossa vida, na nossa cultura de uma forma inteligente e pensando no todo e não só na exploração econômica. O que me preocupa é que normalmente a gente faz só esse olhar da exploração econômica. Mas a inteligência artificial, ela vem para nós como uma ferramenta como a luz veio, né? Ela muda muita coisa, porque a luz mudou muito a forma como as pessoas trabalhavam, como as pessoas produziam, muitas coisas. A eletricidade muda, né? A eletricidade, ela transforma o mercado por um todo. Ela muda toda uma estrutura de trabalho e, consequentemente, uma cultura e mata muitos trabalhos. E a gente tem essas transformações sociais que acontecem no longo do tempo e a inteligência artificial, ela entra nesse lugar e a gente está vivendo essa transformação, porque ela vai matar muito trabalho mesmo, de fato. A gente vai ter que aprender a trabalhar com ela, vai ter que aprender a lidar com ela e trazer ela como uma ferramenta para as nossas vidas. Como? Para mim é muito mais, a pergunta está muito mais nesse lugar de como a gente vai inserir. E como a gente vai inserir pensando em benefício das pessoas e não só nesse benefício econômico. Isso para mim, essa propaganda aqui para mim é problemática justamente por essa normalização de algo que ainda não está bem regulamentado e que é usado como ferramenta para coisas muito negativas, para colocar a nossa sociedade num lugar meio tenebroso, meio nebuloso, que não me agrada muito. Acho que o problema da inteligência também, acho que é a velocidade que ela evolui, né? Uma coisa é as outras coisas que foram acrescentadas, assim, tipo, a eletricidade, é algo tipo de anos, assim. E hoje a inteligência e essa parte da tecnologia é muito rápida, né? E o lançamento da inteligência artificial, sei lá, 2 anos atrás, você vê coisas criadas hoje absurdas, igual aquele vídeo que eles usam muito como referência do vídeo comendo, né? Foi criado por inteligência artificial e tipo, tudo errado e, sei lá, meses atrás foi refeito isso, esse mesmo vídeo, tipo, é perfeito, assim, tipo, olha, parece que é uma gravação, é bizarro. E é muito rápido isso aqui, eu acho que essa regulamentação não está conseguindo acompanhar, sabe? Não acompanha. As coisas já se extrapolaram, assim, né?
Não acompanha, e esse é o grande problema do... Ontem a gente estava vendo um vídeo, um canal que a gente assiste no YouTube, ontem, e foi utilizado imagem do casal, né, do Leonel News, que a gente assiste coisa de internet, deles para fazer venda de produtos, por exemplo. Ele faz vídeo de teste, assim, pegaram um vídeo dele fazendo box do Play, do PlayStation, e trocaram voz, fala, e o cara tá, tipo, vendendo esse, como se fosse ele fazendo essa venda para uma loja, sabe? Utilizaram ali essa imagem dele, assim, e é bizarro, porque tá ali... E não tem a indicação de que aquilo foi criado com inteligência artificial, né? Isso demora. O grande problema dessas regulamentações é que normalmente elas não acompanham, elas não chegam em tempo. E aí o judiciário vai descobrindo como agir conforme as demandas chegam até ele. E muitas coisas demoram a ser judicializadas. E quando entram, fica lá no tempo dos homens ali, que é muito lento. E quando a gente recebe uma resposta, muitas coisas já mudaram de novo. Então, tem essa construção do tempo. E por isso que eu levanto essa preocupação, porque é uma criação de cultura que a gente acaba estabelecendo a cultura antes de ter... É o processo natural, né? A gente vai estabelecer a cultura para ter a regulamentação dela. Só que isso está rodando numa velocidade que a gente não atende mais e já deveria ter pelo menos algum tipo de direcionamento. Agora até as plataformas, principalmente a rede social, Instagram, se eu não me engano, o YouTube também já está indicando quando é feito por inteligência, quando tem interferência de inteligência artificial, e isso já é uma caminhada interessante porque a gente consegue fazer esse processo de ensinamento, né? Ensinar as pessoas a ter esse olhar crítico em relação àquilo que elas estão vendo. Mas é um processo cultural muito complexo porque tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo que estão envolvendo inteligência artificial. A própria inteligência artificial, ela não é uma discussão de agora, não é uma discussão de 10 anos atrás. É uma discussão de 1950 e poucos. Só que está chegando no uso comum agora. Agora, nos últimos 2, 3 anos é que ficou. A gente já está ouvindo falar em inteligência artificial há muito tempo, mas agora, nos últimos anos, que ficou presente, que as pessoas pararam de ter medo, que o ChatGPT entrou, que as pessoas começaram a utilizar várias ferramentas de inteligência artificial e isso ficou presente no nosso cotidiano. E aí agora que a gente vai começar a ver os problemas com mais clareza, mas eles podem ser, né? A gente sabe que algumas coisas podem ser antevistas, né? Podem ser prevenidas. Agora, eu não sei, eu realmente gosto de observar esse movimento da inteligência artificial, não gosto da forma como foi usada nessa publicidade e fico feliz que o CONAR tenha entrado com uma investigação, porque não entendo que cabe aos herdeiros ali decidir sobre o uso da imagem dela dessa forma. Não é uma decisão que cabe a eles, não é um direito que se estende aos herdeiros e não acho que eles fizeram uma boa interpretação, assim. Eles devem ter pensado que estavam tratando da situação da mesma forma que se trata o direito autoral ali. No caso, os herdeiros, eles recebem esse direito... Eles não recebem o direito moral, porque o direito moral ele vai ficar sempre atrelado ao autor, mas eles recebem a tutela desse direito depois da morte desse autor. Então, o que eles têm? Eles têm autonomia para cuidar, por exemplo, da obra estar sendo creditada ou não. No caso, liberação eles vão ter esse direito, mas decidir como vai usar a imagem e principalmente transformar a imagem dela, não entendo que cabe a eles, sabe, fazer esse tipo de utilização. É muito complexo, porque tem muitas coisas que aparecem, né, nessa discussão de inteligência artificial que não vai
que a gente vai ter que entender como vai se comportar no decurso do tempo, mas até lá a gente vai ter problema e a gente já vai ter que lidar com esses problemas que foram criados. Dificilmente o problema vai ser a ferramenta em si. Geralmente É a pecinha, né? Mas é... E aí, interesse financeiro, etc. Sempre dá uma cruzada aí. E ali a merda. 24 só vê dessa forma. Hã? 24 só vê dessa forma. De que forma? Realmente, se quiser. Sim. Muita coisa também é discutida nessa parte da tecnologia agora, por exemplo, o ChatGPT ou esses sites de inteligência que, assim, o que a gente tinha conversado não é uma criação original, né? É uma base de referências de dados que é jogada de outros artistas, de outras informações ali, e essa empresa detém de acesso a essas artes para recriar algo novo, tipo artificial, por exemplo. Mas aí entra nesse quesito de tipo, tá, essa empresa vai, por exemplo, uma empresa milionária vai ter o direito a essa. É que daí entra na proteção de dados. Utilização de referência de outros artistas, de outros autores, assim, sabe? Acho que entra nessa discussão também, assim, tipo, poxa, os caras pegam, entram na internet e têm acesso a muitas obras e muitas coisas para recriar algo artificial e ter esse direito também. Eu acho que também isso não seria o ideal, sabe? Dar esse direito a essas empresas, totalmente só essas empresas. Por exemplo, a empresa do proprietário do ChatGPT, se você for lá e fazer um roteiro, por exemplo, o direito é dela, sabe? Acho que isso também é meio assim difícil porque tipo, ela não é algo que eles estão incluindo ali original, né? Eles estão pegando dados de outras pessoas que já criaram isso. É, o É uma discussão de fato bem difícil, assim, né? Porque, querendo ou não, as coisas evoluem muito rápido e a gente não consegue acompanhar. E assim, como a gente pensou, sempre as pessoas que são os problemas, né? Porque nem sempre vão fazer só a parte boa, né? Tipo, isso vai repercutir na política, né? A gente já viu aí nas últimas políticas fake news e tal, já, tipo, se uma reportagem errada, já imagina você tendo acesso a criar imagem e vídeo, isso vai ser bizarro, assim, né? Porque uma porcentagem da população muito pequena vai entender essa diferenciação, mas vai chegar na maioria. E uma vez que cai no público, alguém já ficou com aquela informação falsa retida na sua memória. Aquela informação ela não vai sair daquela pessoa e aquela pessoa vai acreditar naquilo ou para o resto da vida ou até que a informação verdadeira chegue até ela. Em alguma medida isso não vai acontecer porque, enfim, tem pessoas que vão acessar... Quantas coisas a gente acessa uma vez só e torna aquilo verdade para nós? Então, já por mais que às vezes o impacto seja pequeno, já tem um impacto, né? E a gente já vai criando uma cultura. E em relação a isso que você falou sobre as ferramentas de inteligência artificial fazerem esse compilado de todas as obras que estão presentes na rede, né? Ter essa ferramenta do machine learning ali, eles pegam tudo e aprendem e a partir dali eles respondem as nossas perguntas, porque eles têm conhecimento de banco de dados. Um argumento que utilizam para defender é que, bom, nós humanos, todos nós, temos acessos a todas essas obras também. Então, a gente também pode fazer ter esse mesmo comportamento da máquina para construir alguma coisa, para criar alguma coisa, porque, de novo, a gente cria a partir das nossas referências, né? Só que, no meu ponto de vista, isso aí é uma bobajada que está sendo dita, porque eu não tenho a capacidade humana de acessar todas as obras que estão presentes no mundo como uma máquina tem. Uma máquina, tudo que está na rede de computadores vai ser acessado por uma máquina. E a máquina vai pegar aquilo e eu não vou conseguir. Então, ela vai ter acesso a muito mais referências do que eu tenho. Tem muitos autores, muitos criadores que já estão processando empresas
querendo que retire, né, do banco de dados ali. Eu não sei exatamente como é que funciona, mas processando as empresas para tirar ali da pesquisa, porque estão entendendo que está ferindo direitos autorais. Mas é uma discussão que está muito em aberto ainda. Tá sendo sentido o que vai acontecer, o que não vai acontecer, sabe? A última discussão que eu acompanhei foi dos autores, né? É. Uhum. Dos autores americanos ali e tal, que entraram em greve. Os roteiristas, né? Por causa da utilização da inteligência artificial nessa criação, assim, né? Porque acaba, se você tem o direito do nada de recriar o rosto de alguém, por que uma empresa que só tem a intenção de ganhar milhões vai te contratar e pagar tipo milhões para você, sendo que ela simplesmente pode pegar todos os dados que ela já tem, seus movimentos, seu rosto e fazer ali, sabe, o filme dela e sabe, isso que é de fato é bem complicado assim, né? Porque tipo, as coisas foram evoluindo e essas conversas não foram evoluindo, né? Tipo, se liberam, por exemplo, uma propaganda dessa da Volkswagen. Essa propaganda eu acho que vai dar muito pano para manga ainda e vai abrir precedente para se questionar muita coisa, porque não vejo como uma jogada inteligente deles, assim, faltou um feeling do jurídico ou eles quiseram arriscar mesmo, sabe? Eu até vi um cara falando sobre essa propaganda que eu não cheguei a encontrar nada falando sobre isso, mas que a Volkswagen ela teve envolvimento na Segunda Guerra ali com Hitler e tudo mais. E aí, será que a Elis, considerando o posicionamento político dela, aceitaria ter a imagem dela atrelada a uma marca como a Volkswagen? Tem essa pergunta, né? E entra muito nesse espectro. E quanto às criações, quanto a esse papel de ser uma ferramenta criativa, entre aspas, eu acho, e pelo que eu observo desse mercado de tecnologia e de inovação, e dessas discussões sobre inteligência artificial mesmo, que a criatividade, esse papel do criador, mais do que nunca, vai ser de suma importância. Obviamente, a gente vai estar tendo que estar muito mais atento, né? Mas o ChatGPT, as inteligências artificiais, elas criam algo muito pasteurizado e a gente já sabe o que eles criam, a gente já sabe padrão, a gente já consegue ler um texto do ChatGPT e saber, putz, isso aqui a pessoa escreveu no ChatGPT. Por mais inteligente que a inteligência artificial fique, por mais melhorias que ela tenha no decurso do tempo, a criatividade ainda é uma característica inerente ao ser humano. A sensibilidade é algo que não vai... É muito difícil que seja reproduzida essa sensibilidade pela máquina. É muito difícil que isso venha acontecer. Esse lugar humano da comunicação, da sensibilidade, da empatia, do sentimento, esses lados que movimentam a nossa criatividade. Porque a gente está criando porque a gente está sentindo. A criação, ela parte de um sentimento. O ato criativo, ele está no sentimento, ele está no sentir a vida, no ver a vida, no experienciar a vida. E a máquina não vai fazer isso, ela só vai fazer isso a partir do que já foi sentido e vivido por outras pessoas e já virou obra e aí ela pega aquilo lá. Mas ela só vai compilar, de certa forma, sentimentos que não são originais dela. Então a originalidade e a criatividade, para mim e para o futuro, é o que vai salvar tudo e qualquer produção artística, qualquer lado mais criativo, porque, de fato, nesse contexto, o papel humano vai ser imprescindível. Eu acho que, diferente do que muitas pessoas pensam e tem muito medo envolvido nessa entrada da inteligência artificial no nosso cotidiano, eu penso pelo lado mais positivo da coisa, de que ela vai fortalecer os criativos, sabe? Ela vai fazer dos criativos pessoas imprescindíveis, porque a gente vai precisar tirar essa pasteurização das produções, tirar essa plasticidade, né? A gente vai ter que trazer mais vida, mais cor, mais corpo, e a inteligência artificial não vai trazer isso de forma alguma. E quanto mais criativo nós formos, mais chance de a gente brilhar e aparecer nesses lugares. Então eu vejo com um caráter muito mais positivo para quem é criativo, criador, do que negativo.
Mas ainda é... Mas eu não tenho uma técnica para fazer, tipo, é diferente de ter a técnica para Uhum. Só que tu teve a técnica do texto, né? De contar um prompt, de escrever o prompt ali. Isso é técnica também. Se fosse assim, qualquer um escreveria como Shakespeare escreve. Aí tem que virar uma ferramenta, né? Não pode... Eu acho que está muito nesse processo educacional de fazer as pessoas entenderem que ela é uma ferramenta. Uma ferramenta de apoio, não. Ela pode virar Mas o que eu vejo de mercado é que quem está inserido mais nesse âmbito da tecnologia tem muito essa consciência, sabe? O que me preocupa mais, mas já tem um olhar muito maior em relação a isso, é a questão de uso de dados e da forma como os dados eles são repassados, né, para essas empresas. Mas isso já está há muito mais tempo no radar do direito internacional mesmo, assim, não é algo que fica restrito a nós. Já tem um interesse muito grande em cuidar dos dados, porque os dados eles direcionam muitas coisas, direcionam a forma como a gente consome, e consumo é cultura, então a gente está ali sempre ligado a isso, e ter grandes companhias cuidando dos nossos dados e direcionando e fazendo o que quiserem, isso já não, né, em teoria não acontece, a gente já tem proteção em relação a isso, mas para mim é muito mais preocupante esse uso dos dados do que a inteligência artificial e a forma como ela está sendo inserida. Esse tipo de coisa aqui é uma aberração jurídica, do meu ponto de vista. Eles viajaram, assim, faltou um advogado, faltou, porque eu só consigo imaginar que eles olharam para a situação e falaram, ou foi um publicitário 45+, que pensou, isso é incrível, é ideal, vamos botar. Mas eu acho que eles foram muito mais pensando nessa similaridade que não existe, mas tentando trazer esse argumento de que é como um direito autoral, mas não é outro lugar, sabe? É outro lugar da proteção. Ainda não recebi que é causa muito. Quanto mais causa, mais viraliza. É publicidade. É que é memória, né? É a memória da marca. Positiva ou negativa é a memória da marca. As pessoas estão lembrando daquilo. Só quem viveu sabe, hein, Gabi? Mas é isso, no caso dessa bela publicidade que observamos, é uma questão muito ética também que está envolvida, né? E essa discussão de se os herdeiros podem ou não ter esse papel, né, de decidir em relação a isso, que pelo entendimento majoritário não é o caminho, né? Não é um caminho que eles podem seguir. Mas ficamos assim em relação à inteligência artificial, a esses usos, com muito mais dúvidas do que certezas. É um lugar do mercado que eu acho que a gente tem que estar muito atento para ver como é que as coisas vão circular, porque hoje a gente tem um entendimento que está muito ligado ao que a gente tem de entendimento já na nossa lei, de que quem cria é uma pessoa, o criador sempre é uma pessoa física. A nossa lei, inclusive, fala em criações do espírito. E aí, quando fala de legislação brasileira, então, a gente tem essa criação do espírito. O espírito é humano, não tem como uma máquina, né? A gente está direcionando, está ligado diretamente a uma pessoa. Então, não tem muito como descolar. Mas interpretações podem surgir, porque eu acho que com o passar do tempo, com a melhoria dessas tecnologias, a gente vai ter mudanças no conceito de autoria, de obra, principalmente. O que é uma obra? O que sai de uma inteligência artificial vai ser considerado obra? Como é que a gente vai ler isso? Acho que são muito mais perguntas do que respostas em relação a esse tema. Aí só vai ficar aí, ó, na cabecinha criativa de vocês as perguntas, porque perguntas são criativas, né? A gente termina como começou, com dúvidas.